Olá, amigos. Hoje queremos refletir sobre o Evangelho do 28º domingo do Tempo Comum, que se encontra em São Mateus, no capítulo 22, dos versículos 1 a 14. Esses evangelhos que estamos vendo esses dias são parábolas. Nós vemos que os evangelhos, os textos de São Mateus, logo depois da entrada messiânica de Jesus em Jerusalém, que se dá no capítulo 21, são parábolas sobre o reino, só que demonstram um certo aspecto dramático do reino, né? Enquanto que as parábolas que se encontram antes, lá na metade do Evangelho de Mateus, né, no qual ele, no capítulo 13, né, que é o capítulo das parábolas, no qual ele fala sobre o reino, é uma visão muito mais festiva do reino, na parábola do semeador, né, a parábola do trigo, do joio e do trigo, do grão de mostarda, do tesouro escondido, a pérola preciosa, que mostram a grandeza extraordinária do reino. Essas parábolas vêm mostrar a dramaticidade do reino que é oferecida e não aceita. Que as autoridades de Israel, o povo de Israel já não está aceitando o reino de Deus que lhe é proposto. Quer dizer, Jesus ele está contando essas parábolas imediatamente antes de ser preso, condenado, crucificado. São as últimas tentativas de Jesus de querer tocar o coração do povo de Israel. Meu povo, acorda! Veja um grande tesouro que está sendo colocado nas suas mãos. E igual que os seus antepassados, vocês estão jogando tudo fora, né? Então, no domingo passado, falamos sobre a parábola dos vinhateiros homicidas, né? E hoje estamos comentando a parábola do banquete nupcial, o grande rei que celebra as núpcias, o casamento do seu filho. Então, vamos deixar que vocês leiam o texto com calma e depois, como sempre, vamos propor umas perguntas de aprofundamento. Boa leitura. Vamos tratar de compreender os personagens dessa parábola para poder tirar mais fruto. Então, na primeira pergunta, nós colocamos justamente isso. Quem são os personagens dessa parábola e quem eles representam? Pois aqui nós vemos, em primeiro lugar, que Jesus começa dizendo: o reino dos céus é como? Então, ele está falando sobre o reino dos céus. Algo que vai acontecer depois desta vida. O que vem depois de nós passarmos para a eternidade. É como a história do rei. O grande rei. Quem é o grande rei? Deus. Deus Pai. Deus Pai que reina sobre toda a criação. Ele é o Criador onipotente, que tem um filho e que preparou a festa de casamento do seu filho. Olha, não é casual que aqui fala da festa de casamento. Ele podia falar de qualquer outra festa. Podia falar que é uma grande celebração do banquete celestial. Não, mas ele fala que é a festa de casamento do seu filho. No final a gente dá um toque sobre isso. Quem é o Filho de Deus? Jesus. O Filho do Rei, Jesus. Jesus está falando de si mesmo, da grande festa. O reino dos céus vai ser a festa do seu casamento. Já veremos depois com quem Jesus se casa. E então o rei manda os seus empregados chamar os convidados para a festa. Quem são os empregados? São todos os que servem a Deus, os seus ministros, os missionários, os sacerdotes na época de Jesus, né? Os escribas, os fariseus, os levitas que deveriam preparar a festa do Senhor, mas não prepararam. Então, Deus teve que mandar outros
que são os apóstolos, os discípulos de Jesus, que saíram pelo mundo convidando a participar da sua festa. Então Jesus está falando do seu próprio ministério, de como ele, durante esses 3 anos, ele convidou aqueles discípulos mais íntimos, os 12 apóstolos, e também um grupo maior de discípulos que o acompanharam e que os enviou em missão, primeiro na Galiléia, depois na própria Judeia, anunciando: arrependei-vos e crede no Evangelho, porque o reino dos céus está próximo. Se lembram desse anúncio? Assim começam as pregações de Jesus nos evangelhos sinópticos, né? Então, esses enviados são os discípulos de Jesus e os apóstolos. Dizei aos convidados, quem são os convidados? Toda a humanidade. Mas aqui, muito em particular, o povo de Israel, os israelitas, os judeus, os habitantes da Galileia, da Judeia, que escutaram a mensagem de Jesus, que viram os seus milagres, experimentaram em si os seus milagres. Esses são os convidados. Então, depois de tudo isso, de todas as pregações que eles escutaram, os milagres que eles viram, chegou o momento. Disse: agora é o momento, eu lhes convido. Disse: já preparei o banquete, os bois e os animais cevados já foram batidos, tudo está pronto, vinde à festa. É o momento de vocês acreditarem na minha mensagem. Mas os convidados não deram atenção. Então, aqui vemos que o povo de Israel não aceitou a chamada de Jesus. Essa nova parte da revelação, até a vinda de Jesus, até os profetas, tinha sido uma fase da revelação. Agora chegavam os últimos tempos, a última fase da revelação, e eles não aceitaram. Então, se que agarraram a uns, bateram neles e os mataram. Aqui está falando dos anteriores, que eram os profetas. E, ao mesmo tempo, está falando do que vai acontecer também com os seus próprios discípulos, né? O rei ficou indignado, mandou as suas tropas matar a todos aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida, o rei disse aos empregados: a festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide até as encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrares. O que são as encruzilhadas dos caminhos? Fora de Israel. Os israelitas não foram dignos, porque a grande maioria não quis aceitar. Então, Jesus está dizendo: vocês primeiro foram chamados, mas muitos de vocês não escutaram. Muitos sim, né? Mas muitos não. Então, eu estou abrindo o meu chamado agora para toda a humanidade. Toda a humanidade é convidada para a minha festa de casamento. Essa mensagem vai se espalhar por todo o mundo. Ide até as encruzilhadas dos caminhos e convidar para a festa todos os que encontrares. Então os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram. Aqui estão os missionários, ao longo dos séculos, que vão saindo e convidando todas as pessoas a participar do reino do Senhor. Reuniram todos os que encontraram, maus e bons. Quer dizer, a oportunidade é oferecida realmente a todos. A todos. E aí entraram na festa. Muito bem. Aqui estão todos os personagens. Mas a segunda pergunta é uma pergunta muito dramática. Por que os convidados não compareceram à festa de casamento? Quando você é convidado para uma festa de casamento, é que você é uma pessoa estimada. Nenhum de nós recusa a festa de casamento. É uma festa muito especial, porque é um momento muito especial na vida da pessoa, no qual ela reserva o convite para as pessoas muito especiais, muito estimadas, muito queridas, muito amadas. Por isso querem que participem da nossa festa de casamento. Quem convida quer que essas pessoas muito estimadas participem da festa de casamento. Muito bem. Deus criou um povo, o povo de Israel, tendo escolhido Abraão. Abraão foi pai de Isaac, que foi pai de Jacó, que foi pai dos 12, que deram origem às 12 tribos de Israel. Assim nasceu o povo de Israel. Deus deu à luz um povo. Preparou esse povo durante séculos para que depois pudesse enviar o seu filho Jesus para dizer: eu lhes amo tanto, meus filhos, que vocês vão ser os primeiros
a encontrar a salvação que eu vim trazer para toda a humanidade. Eu lhes convido para a minha festa de casamento. Eu lhes convido para a minha festa de casamento. Por que eles não aceitaram? Meus queridos, aqui está um dos maiores mistérios do universo. Nem Deus em pessoa pode mover um coração que está fechado. Fechado por quê? Por causa da soberba, por causa do orgulho. Porque eles achavam que eles sabiam o que era a salvação. Eles achavam que eles sabiam como interpretar as Sagradas Escrituras. Então nem o Filho de Deus podia vir e ensinar-lhes nada, porque eram eles que sabiam. Então os chefes dos sacerdotes, os levitas, os fariseus, os saduceus, o sumo sacerdote em pessoa, nenhum deles se converteu. Os membros do Sinédrio, alguma exceção, porém, mas a grande maioria não aceitaram. Um povo de cabeça dura. Não aceitaram. Meus queridos, a soberba, ela é muito perigosa, porque ela se transforma, ela é como um camaleão, ela se disfarça, inclusive de virtude. De querer parecer zelosos de Deus, amigos de Deus, e por isso diziam que não aceitavam o que Jesus tinha vindo trazer. Então, muito cuidado, olhemos dentro do nosso coração. Muito cuidado para que nós não sejamos contados entre essas pessoas que, tendo visto a Deus, tendo sido convidado pelo Deus em pessoa para a sua festa de casamento, lhe digamos, não, eu não quero, eu me recuso a me salvar. Muito dramático isso. Então, terminamos com a terceira pergunta. O que significa o traje da festa? Coloquei entre parênteses a veste nupcial, porque na tradução da Bíblia de Jerusalém, eu acho que é mais apropriada. Traje de festa serve para qualquer festa. Aqui não é qualquer festa. É a festa de casamento do Filho de Deus. Deus, quando Ele veio, quando Ele nos criou, Ele nos amou tanto que Ele não se contenta com qualquer demonstração de amor. Ele quer nos levar a que nós, na eternidade, possamos desfrutar de uma união muito profunda com Ele. Na nossa vida, qual é a união mais profunda que nós conhecemos e que está descrita na Bíblia e que é a razão pela qual Deus nos criou como homem e mulher? Gênesis 1 e Gênesis 2 é o matrimônio. Por isso, o homem deixará a sua casa e se unirá à sua mulher e os dois serão como uma só carne. Olha só, que união. Mas nessa vida é impossível ser uma só carne, porque o marido continua com o seu corpo e a mulher continua com o seu corpo. Eles têm um momento de união no ato conjugal, mas é um momento. Existe uma união moral, uma união sacramental, mas não física. Continuam separados. Mas na eternidade, Deus quer se unir com a sua igreja. Diz o Apocalipse, né? Eu te convido, está falando o anjo a São João, que está tendo a visão, né? Venha conhecer a noiva do Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Jesus Cristo. Quem é a sua noiva? A igreja, ou seja, somos nós. Deus nos está pedindo em casamento. O reino dos céus, a eternidade, é a festa de casamento de Deus conosco mesmos. Ou seja, nós somos convidados para a nossa própria festa, para o nosso próprio matrimônio. E é óbvio que para isso nós precisamos ter a veste nupcial, ou seja, as virtudes, sobretudo a virtude rainha. Qual é a virtude fundamental pela qual nós vamos ser julgados e que é a única virtude que importa para entrar na eternidade? A caridade. É fazer as coisas por amor a Cristo. Humildade para poder ter caridade. Mas é a caridade que nós vamos viver na eternidade. A veste nupcial é a caridade. A caridade. Amar a Deus. Amar a Deus. É óbvio, em uma relação matrimonial, o que se espera dos esposos? Amor mútuo. Amor mútuo. O que Deus espera de nós na nossa própria festa de casamento?
que o amemos de todo o coração, com toda a nossa alma, com todas as nossas forças. Então, ele espera que nós cheguemos nessa festa com um traje nupcial. E nós temos toda a nossa vida para ir preparando esse traje. Peçamos a Deus nosso Senhor que nos ajude a estar bem preparados para o dia que nós partamos dessa vida para a eternidade, seja uma verdadeira partida para o encontro com o casamento com Deus. Seja uma partida para a nossa própria festa de casamento com Deus. Que nós estejamos tão preparados que na hora de partir desta vida para outra, a única coisa que nós realmente desejemos é encontrar-nos com Deus na eternidade. Peçamos à nossa Mãe Santíssima que nos ajude, que ela prepare o nosso coração para que isso seja possível, que o nosso grande desejo seja nos unir com o seu Filho Jesus na eternidade. O Senhor esteja convosco e abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fenomenal.